Capítulo 17, versículo 11. O Senhor Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos meditar a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. O texto é conhecido de todos, mas o Espírito de Deus se renova em cada um de nós, todos os dias, todas as manhãs, e com certeza o Senhor tem uma palavra para nos edificar e fortalecer os nossos corações. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11, fala sobre a cura dos 10 leprosos. Amém. Vamos ler. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, eu estava dizendo há pouco, que nós estamos num propósito, nós estamos numa trajetória que se entende da Páscoa até o Pentecostes. E eu disse, não é apenas uma espera, porque Pentecostes significa 50 dias que se dão da Páscoa. E não é apenas uma espera, não é esperar os 50 dias, mas é mais do que isso. É se preparar para esses 50 dias. E essa preparação, nós devemos entender que somente a palavra do Senhor é que tem as instruções necessárias para essa preparação. Não é simplesmente o Senhor Jesus ficou 40 dias na terra dando instruções para os seus discípulos, e depois ele foi elevado aos céus, ficou 40 dias, mas eles permaneceram 10 dias unânimes em oração, 10 dias em concerto, em aliança, em espera, aguardando por aquele momento, por aquela data. E de repente, quando cumpriu-se o dia de Pentecoste, a palavra de Deus diz: o Espírito Santo foi descido sobre eles. Esse foi o início da igreja. A igreja iniciou-se através da unção e do mover do Espírito Santo. E nós precisamos entender um pouco daquilo que Deus quer fazer no nosso coração, o entendimento que Ele quer nos dar. Nós precisamos entender porque o Pentecostes também entende-se como colheita, festa da colheita ou festa das semanas. Mas dentro do cristianismo, do Novo Testamento, essa colheita tem uma ideia de colher vidas, almas, pessoas.
Esse é o propósito do Espírito. O Senhor Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier o Espírito Santo, Ele vai testificar no coração do homem que ele é filho de Deus. O Espírito Santo é quem convence. Nós podemos falar aos ouvidos, mas o Espírito Santo fala ao coração, fala ao sentimento da pessoa. Nós temos que entender que as pessoas, eles não guardam Jesus na mente, mas eles guardam no seu coração, na sua alma. Eles guardam no seu espírito. E nós vivemos aqui que precisamos entender, e vamos entender algo nesta passagem aqui. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, Ele passou por uma aldeia de samaritanos. E quando Jesus foi entrar naquela aldeia, 10 homens estavam ali à porta daquela cidade. E eles clamaram de longe para Jesus. E eles disseram: Mestre, tende misericórdia de nós. Eu quero fazer uma pausa aqui para nós meditarmos um pouquinho sobre o leproso. A pior coisa que poderia acontecer na vida de um homem, nos dias de Jesus, era ele ser cometido pela lepra. Era a pior doença. Era uma doença que lhe roubava a sua saúde, porque ele sentia febre, dores no corpo, e o seu corpo ia se desintegrando. As dores eram constantes. O sofrimento era terrível. A humilhação era mais horrível ainda. A pessoa, quando tinha esta doença, ele perdia o direito de viver na cidade, na sociedade. Ele perdia o direito de viver com a sua família. Perdia a sua esposa, perdia os seus filhos, perdia o seu trabalho, perdia o seu emprego. Se ele estudava, ele perdia a vaga na escola. Ele perdia o direito de ir no templo, na sinagoga. Ele não tinha direito a mais nada. Não podia nem viver no meio da sociedade. Ele era expulso da sociedade, ele era colocado para fora da cidade. Além de ele ter que conviver com aquela dor, ele exalava um mau cheiro, porque o seu corpo apodrecia. Além das dores, ele tinha que mendigar o pão, porque as pessoas colocavam comida, água e roupa na beira do caminho. E a humilhação maior ainda, que toda vez que um leproso, ou ele tinha que vir tocando uma sineta, batendo um sino, anunciando que ele era leproso, ou então toda vez que ele vinha vindo pelo caminho para recolher comida, água que as pessoas colocavam para ele, e ele via à distância uma pessoa ou várias pessoas que vinham vindo pelo caminho, ele tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. E as pessoas então fugiam dele, saíam correndo. Sempre que este homem encontrava com alguém, ele tinha que gritar a palavra imundo, e se ele não gritasse, ele era apedrejado. Se ele entrasse na cidade, ele era apedrejado. A humilhação de viver, de conviver, e de saber que a única coisa que o esperava, que estava na sua frente, que era certa, era a morte. Mas uma morte dolorida,
com muitas dores e uma morte às vezes demorada. Era muita humilhação, era muito sofrimento. Só que tem uma coisa: nesse dia, pela primeira vez na vida, Jesus estava entrando com os seus discípulos, e quando aqueles homens, o que eu tenho que dizer também, que a única coisa que eles poderiam fazer, o leproso, era conviver com outros tipos de pessoas que também tinham a mesma doença. Ele vivia no Vale dos Leprosos, e quando eles andavam, às vezes, a companhia que ele tinha era de outra pessoa também leprosa, porque daí não tinha perigo para passar e transmitir, porque ele também era contagiado. Então eles só tinham uns aos outros. Um leproso contava com a presença, com a ajuda e com a amizade de um outro leproso. E pela primeira vez ele viu um ser humano, e ele não gritou: o imundo, o imundo, porque todas as vezes que ele encontrava pessoas, ele gritava a palavra imundo, referindo-se a ele, para que as pessoas fugissem dele. Mas naquele dia, reconhecendo que era Jesus, eles gritaram: Mestre, tende misericórdia de nós. Esse mestre, tende misericórdia de nós, é muito mais do que um pedido de socorro. Esse mestre é uma confissão, e ao mesmo tempo é uma expressão de adoração. Mestre significa Senhor, aquele que tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, porque os médicos dos nossos dias não podem nos curar, mas o Senhor é o mestre dos mestres. O conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a grandeza de fazer e realizar todas as coisas estão nas suas mãos. Quando eles diziam: Mestre, tem misericórdia, ele estava dizendo: tudo o que nós precisamos está nas suas mãos, e o Senhor pode nos dar se quiser. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor traz contigo. Nós precisamos encontrar com Jesus da mesma maneira que esses 10 leprosos encontraram. De que maneira? Reconhecendo que Ele é Mestre e Senhor, e que nas suas mãos está o poder para fazer e realizar tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Nele está o poder, nele está a autossuficiência de fazer as coisas, mesmo quando nós sabemos que aquilo que está na nossa vida é algo impossível de se fazer, de se realizar humanamente. Para a ciência é impossível, para o homem é impossível. As circunstâncias são de algo impossível, a esperança é zero. Mas quando se vê Jesus, então aparece esperança. Pela primeira vez, a palavra que brota na boca daquele homem não é imundo e imundo, imundo, mas a palavra que brota é: tem misericórdia de nós. Eles nunca puderam pedir misericórdia para ninguém. Por quê? Porque se pedisse misericórdia para alguém, alguém ia dizer assim: o que você quer que eu te faça? Você quer que eu faça o quê? Eu não posso remover a sua dor, eu não posso remover a sua doença, eu não posso remover a sua aflição, eu não posso remover o seu sofrimento, eu não posso remover a sua humilhação. Mas naquele dia eles reconheceram que existe um que podia fazer todas essas coisas. E eu pergunto: você já reconheceu que Jesus tem e traz consigo tudo aquilo que você necessita? Tudo aquilo que faz você ser uma pessoa liberta, livre, curada, restaurada, transformada? Eu estou leproso, mas este homem já curou muitos leprosos. Não vai ser a primeira vez que ele vai curar, porque
Porque ele tem especialidade, ele é especialista em purificar leprosos. É conhecer e reconhecer quem Jesus é. Nós temos que primeiramente conhecê-lo, e em segundo, reconhecer quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor, ele é aquele que traz consigo a misericórdia, a graça, a bondade, a compaixão. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que a palavra de Deus diz, que desses homens, 10 leprosos, 9 eram judeus, e um era samaritano, estrangeiro, samaritano. Isso é uma coisa tão curiosa, sabe por quê? Porque judeu não fala e não conversa com samaritano. Os judeus consideravam o samaritano como fossem um cachorro. Eu não vou conversar com um cachorro. E para mim ele não passa de um animal, de um cachorro. Era assim que eles sentiam. Havia uma inimizade tão grande, por quê? Porque os judeus, eles entendiam que havia neles uma superioridade. Quando Jesus foi conversar com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, e ele chega para ela e disse: mulher, me dá um pouco de água. Até ela ficou surpresa. Ela disse: como podes tu, sendo um judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana e ainda me pedir água? Por quê? Você estava lá no alto e você desceu. Você se colocou abaixo de mim. Por que você fez isso? Mas ao mesmo tempo que Jesus se colocou abaixo dela, ela disse: os nossos pais, os meus pais ensinaram que um dia viria o Messias e ele seria o Salvador da humanidade. E ao mesmo tempo Jesus, como Deus e como Senhor, ele exaltou e disse assim: este que você fala, ele mesmo é aquele que os seus pais disseram que um dia haveria de vir. Você fala com ele pessoalmente. Ao mesmo tempo que ele se coloca menos do que um judeu, ele se declara ser o Filho de Deus. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Judeu não se dá com samaritano, não considera samaritano, nem olha para o lado do samaritano. Só que tem um porém. Chega um momento que o judeu olha para o samaritano leproso. Ele diz: sabe, sempre ouvi você como um cachorro, e agora eu vejo você como se fosse um cachorro sarnento, cheio de sarna. Mas depois ele olha para si mesmo e fala: eu sou um judeu, e qual é a diferença entre eu e você? Qual é a diferença? Você não pôde conviver na sua casa, nem eu. Você não pôde mais conviver com a sua esposa, nem eu. Você não pôde viver com os seus filhos, nem eu. Você não pôde conviver no seu trabalho, nem eu. Você não pôde conviver na sua cidade, nem eu. Você não pôde continuar na sua igreja, nem eu. Qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma. Você tem a mesma doença que eu, você tem o mesmo mal que eu, e você está tão destruído como eu. Você está cheirando mal como eu estou. Você está sentindo dores como eu estou. Nós estamos igualados. Eu tenho você e você tem a mim, e mais ninguém. Sabe, nós entendemos e compreendemos aquilo que nós somos quando nós olhamos. Eu disse que nós estamos num propósito. Cada dia um propósito. Uma caminhada de Páscoa até Pentecostes, onde nós estávamos numa meditação.
E nessa meditação de ontem nós estávamos entendendo o valor que eu tenho, o valor que eu tenho como participante da igreja do Senhor Jesus. Que valor que eu tenho? Qual é o valor que eu tenho aos olhos de Deus? Sabe qual é o meu valor? É o mesmo valor que Jesus tem para Deus. Por quê? Porque por mim Ele entregou o seu Filho. É o valor. É o valor. Quando você vai comprar um objeto, quanto custa esse objeto? Esse objeto custa X. Aí você olha na sua carteira, é o dinheiro que você tem. Você tem justamente aquele valor, aquela importância. E se você quer comprar aquilo, você tem que dispor de tudo que você tem. A única coisa que você tem. E você vai ter que dispor, não só da única, mas de tudo. Foi o que Deus fez. Quando Ele olhou para nós, olhou para mim e falou assim, até se alguém podia falar, mas será que vale tudo isso? Acho que não. Ah, não vale, é muito caro. Você está comprando porcaria por um preço alto. Você está comprando uma coisa estragada por um preço alto. Você está comprando uma coisa que não tem valor nenhum e pagando muito caro. Geralmente quando a gente compra uma coisa cara ou uma coisa ruim e paga caro, alguém pode falar assim, alguém furou teu olho. Porque te enganou. Te vendeu uma mercadoria estragada e te cobrou o olho da cara. Não fala assim? O que Jesus comprou com o seu sangue? Pecadores. Homens maus, perversos, arrogantes, mentirosos, assassinos. Comprou a pior espécie, comprou aquilo que não valia nada, aquilo que não tinha valor nenhum, tudo que não prestava. Ele foi lá e comprou tudo e pagou caro. Pagou com a sua vida e com o seu sangue. E por que Deus comprou algo que não prestava? Se Ele não tivesse certeza, Jesus disse, sabe, tem uma coisa que Jesus disse que muda tudo. Ele falou assim, eu faço nova todas as coisas. Ele tem a especialidade de pegar uma coisa que não presta e fazer nova. Ele tem especialidade em pegar uma coisa que não tem valor e transformar aquilo em valioso. Porque foi isso que Jesus fez com aqueles leprosos. Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus disse assim, vão e se apresentem ao sacerdote. O que significa apresentar o sacerdote? A palavra diz assim, quando alguém, a lei diz, quando alguém cometido por lepra, se ele for curado, né? Porque é impossível ser curado, mas se ele for curado, ele deve pegar um animal e levar até o sacerdote que o examinará. E se constatar que a lepra desapareceu, oferecerá um sacrifício de expiação de pecados. E ele estará liberado para voltar para a sociedade, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos e para toda a sua vida que ele tinha antes. E Jesus disse, vão e se apresente ao sacerdote. Aqueles homens olharam um para o outro, ainda cometido da lepra, ainda estavam cheios de lepra, mas obedeceram a palavra de Jesus e foram caminhando na direção da cidade, ciente que se eles entrassem na cidade leprosos, eles iriam ser apedrejados. Mas eles estavam indo na direção da cidade. Eu vou entrar na cidade. Isso chama-se fé. Eu estou fazendo aquilo, fé, obediência. Eu estou fazendo aquilo que Jesus tem certeza eu tenho. Eu vou entrar na cidade e vou me apresentar ao sacerdote. Significa, apresente-se limpo diante do sacerdote. Qual é o valor que nós temos? Nós temos valores iguais.
O valor que eu tenho é o preço para Deus, é o preço do Filho dele. O valor que você tem é o preço do Filho dele. O valor que todos, cada um de nós temos, significa o quê? Que todos nós temos igual valor diante de Deus. Todos nós temos igual valor. Não existe esse que é pior, esse é melhor, e esse cometeu o pecado pior do que aquele. Não, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nenhum, humanamente falando, ninguém tem valor. Mas aos olhos de Deus, todos nós temos valores iguais, porque todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue, pela mesma morte, pela mesma cruz. Por outro lado, e eu tenho que dizer isso, nós temos o mesmo valor, independente das pessoas que a gente goste ou não goste. Eu não gosto daquele irmão, mas ele tem o mesmo preço que eu. Nós estamos na mesma situação. O judeu olhava e falava assim: rapaz, agora quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê? 9 judeus andando e um samaritano no meio deles. Quando que isso ia acontecer se nós estivéssemos com saúde? Nunca. Quando que a gente ia andar na companhia de um samaritano, ou permitir que um samaritano entrasse no nosso meio, conversasse conosco, tivesse amizade e tivesse comunhão conosco? Quando que isso ia acontecer? Nós sendo judeus e eles sendo samaritanos, quando que isso ia acontecer? Nunca. Mas hoje nós temos comunhão, sabe por quê? Porque nós somos iguais. Aqui aqui não tem mais, desapareceu. Aqui não tem mais judeu, aqui não tem mais samaritano. Aqui só tem leproso. E quando chega no vale de leprosos, lá tem judeu, tem samaritano, tem romano, tem grego, tem gente de todo jeito. Tem pessoas, tem estrangeiro, tem tudo. E o que eles são lá? Todos eles são comum. Estão ali pela mesma razão, estão ali pela mesma causa, estão todos leprosos. E nós temos que entender, espiritualmente falando, que a lepra para nós hoje ela tem um sentido, sabe do quê? Do pecado. E nós temos que sentir no nosso coração e sabermos, termos essa convicção que todos nós somos iguais, todos nós estamos no mesmo vale, todos nós estamos na mesma condição. Ali eles gritaram: mestre, tem misericórdia. O judeu gritou, o samaritano gritou, se tivesse um romano ia gritar, se tivesse quem estivesse ali, um grego iria gritar também: mestre, tem misericórdia de nós. Hoje nós não temos nada que nos classifique como um sendo melhor ou superior ao outro. Todos nós estamos na mesma condição. Somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E quando nós entendemos aqueles que são, vocês foram comprados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, você tem o mesmo valor que eu, o sangue de Jesus e a morte de Jesus, tá. Mas se eu parar e começar a olhar, não para os que estão dentro da igreja, mas aqueles que ainda não fazem parte, aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho e continuam no pecado, na iniquidade, ainda estão apodrecidos, ainda estão destruídos, ainda continuam no vale de leprosos. Por quê? Porque ainda não se encontraram com aquele mestre que pode ter misericórdia e fazer nova todas as coisas. Qual é o valor deles? É menor do que o nosso? Não. Por quê? Porque se eles se arrependerem, é o mesmo sangue que derramou na cruz por mim que vai também lavar eles. É a mesma morte de Jesus na cruz que foi por mim que será também por eles.
O mesmo perdão que eu recebi, também eles receberão. E o mesmo evangelho que me salvou, também salvarão a eles. Todos somos iguais. Todos nós estamos na mesma situação, na mesma condição. E nós temos que entender que somente um mestre é que pode ter misericórdia de nós. E esse mestre é o Senhor Jesus Cristo. E eles foram andando, foram caminhando. Mas quando chegaram, eles começaram a observar que a pele estava limpa. Começaram a observar que a lepra tinha desaparecido. Começaram a perceber que já não eram mais leprosos, já não temos mais aquele cheiro ruim. As partes que estavam destruídas no nosso corpo já foram reconstituídas. A pele está limpa. Nós não somos mais leprosos. E a Bíblia diz que aqueles 9 judeus samaritano, você não pode mais andar com nós, porque agora nós somos judeus e você é samaritano. Agora você procura a sua turma, que você não pode andar mais com nós, porque até aqui nós era leproso junto, mas agora nós não somos mais. Agora nós voltamos a ser judeu e você é samaritano. Você não anda mais com nós. Dá para você entender? Dá para você entender o que o homem é e o que o grupo desfez. E aquele grupo era 9 judeus e 1 samaritano, e agora passou a ser 9 judeus e 1 samaritano, mas separado. Agora nós vamos apresentar para o nosso sacerdote, e você, samaritano, vai apresentar para o seu sacerdote, porque o seu sacerdote é samaritano e o nosso é judeu. O nosso está no templo e o seu está naquele monte que vocês construíram um templo, e diz que Deus responde a oração de vocês lá. Então vá no seu monte, vá no seu templo, vai buscar o seu sacerdote, porque nós vamos buscar o nosso sacerdote e vamos nos apresentar a ele. E eles foram para o seu sacerdote, mas aquele samaritano, aquele estrangeiro, aquele que se desprendeu do rebanho, aquele que agora não podia mais caminhar junto, porque não era mais uma associação de leprosos, mas agora era uma associação de judeus, e não cabia mais ele naquela sociedade, naquela associação. Só que tem uma coisa, o que aquele homem fez? Eu não posso apresentar para o seu sacerdote, e para falar a verdade, eu nem quero. Sabe por quê? Porque lá atrás nós deixamos um mestre, aquele que teve a misericórdia de nós. Se eu não posso me apresentar ao seu sacerdote, eu ainda tenho um mestre, aquele que disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. E a Bíblia diz que aquele homem volta para trás, e a Bíblia diz assim: ele volta dando glória a Deus em voz alta. Um leproso que tinha que andar para o caminho dizendo: imundo, 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 agora ele voltava e dizia assim: glória a Deus, glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. E veio gritando, gritando, gritando. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus não saiu do lugar. Jesus poderia entrar na cidade e ele não encontrá-lo, mas Jesus estava ali. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparar, eu, o Senhor, te acolherei.
eu, o Senhor, te acolherei. Você pode ir por onde for, você pode ser rejeitado pela sociedade, pelo mundo, pelos homens, você pode ser rejeitado pelos grandes, pelos poderosos, mas se você vier se apresentar ao Senhor, Ele estará lá te esperando. Jesus não saiu do lugar porque eu sei que Ele virá, eu sei que um homem que não tem onde ir, ele voltará glorificando o nome do Senhor, e Ele virá para me adorar, Ele virá para agradecer. E diz a palavra do Senhor, isso é coisa tão profunda e tão grande. Quando aquele homem chegou, Jesus estava lá no mesmo lugar, aguardando ele chegar. E quando ele chegou dando glórias a Deus, a Bíblia diz que ele caiu de joelho e se prostrou diante de Jesus e adorou o Senhor Jesus. Todo judeu, somente ele acredita nisso, somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, e somente a Ele adorarás. Qualquer judeu podia dizer: olha, eu só me prostro diante de Deus, diante de homem não. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo? Porque não se prostraram, a não ser diante do Senhor. Por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Por quê? Porque somente ao Senhor nós devemos adorar, somente a Ele prostrar e dar culto. Agora chega um homem, um samaritano, cai de joelhos, se prostra. Jesus, como judeu, devia levantá-lo imediatamente. Não faça isso, levanta. Não faça isso, porque eu sou um homem. Você não pode se curvar diante de mim, você só pode se curvar diante de Deus, diante do Senhor. Mas ali aquele homem veio, se prostrou e adorou. E Jesus não disse: se levante. Mas Jesus ficou ali vendo aquele homem, contemplando, vendo um homem que prostrou e o adorou e o agradeceu. E as únicas palavras de Jesus disse: não foram 10 homens leprosos? Porque os outros 9 não reconheceram o que Deus fez na vida deles, sendo eles judeus? E porque um estrangeiro, samaritano, somente ele voltou e adorou o Senhor e agradeceu a Deus? Jesus tocou nele e falou: filho, pode se levantar. Levantar para ir embora. Ele não falou: não, você não pode se ajoelhar diante de mim que eu sou homem. Ele disse: pode se levantar e ir embora para a sua casa. Ele não disse: você ainda tem que se apresentar ao sacerdote, senão não vai ser válido. Mas Jesus disse: pode ir para a tua casa, para a tua família, para a tua sociedade. Sabe por quê? Porque a tua fé te salvou. A tua fé já tornou você salvo. Irmãos, tenham fé, acredite que ainda que o seu caso não tenha solução, ainda que não haja resposta, ainda que você fala: mas a minha história é uma história complicada, não tenho solução, eu não sei mais, eu estou perdido, a minha vida não tem mais solução, não tem mais saída. Mas eu quero dizer para você que Jesus disse: eu sou a porta. A porta é a saída, e Jesus disse: eu sou a porta. Sempre haverá uma saída se Jesus estiver presente, porque Ele é a porta. Ele é a porta que nos dá o livramento, que nos dá o escape, que nos dá a libertação, que nos liberta. Essa porta está aberta. Talvez nós podemos ser
rejeitado pela sociedade. Nós vivemos numa sociedade exigente. Eu não sei se ela é exigente pela sabedoria ou pela ignorância. Ela é exigente porque a sociedade, ela traz restrições nas pessoas. Ela está sempre discriminando pessoas por causa da cor do seu cabelo, ou por causa da cor da sua pele, ou por causa da sua altura, ou por causa das suas roupas, ou por causa do seu carro, ou por causa de qualquer coisa, do seu trabalho, por causa da sua casa. Nós temos uma sociedade de hipocrisia. Nós temos uma sociedade medíocre, de pessoas que não sabe discernir nada da vida, não sabe nada. Por quê? Porque quando o Senhor precisou colocar aqueles homens num vale de leprosos, na mesma situação, para eles entender que nós não somos nada, nós perdemos a nossa posição social, econômica, perdemos a nossa posição na sociedade. Quando a lepra vem, ela não escolhe pessoas, nem cor, nem idade, não tem preferência para pobre nem para rico, grandes e pequenos, e todos se tornam iguais naquele vale de leprosos. Mas quando a lepra desaparece, nós voltamos a ser aquilo que nós achamos que somos. Mas aquele samaritano, que já era um homem desacreditado por todos, desprezado por todos, na nossa religião você não pode entrar, no nosso templo você não pode entrar, no nosso Deus você não pode clamar, na nossa fé você não pode participar. Mas quando ele se viu diante de um mestre que tem misericórdia, que é rico em misericórdia, eu vou recorrer a ele. Eu não vou recorrer a homens, eu não vou recorrer a templos, eu não vou recorrer a sacerdotes, eu não vou recorrer a homens, mas eu vou recorrer diretamente àquele que tem misericórdia e que tem compaixão das nossas vidas. Se ele está aqui, eu quero dizer isso. Se você sabe que ele está aqui, então recorra a ele. Se você sabe que ele está aqui, então vá até ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem que disse isso? Jesus. E a palavra dele continua a mesma hoje. Vinde a mim todos vós cansados, oprimidos. Você está cansado de religião, você está cansado de ser desprezado, humilhado, de ser rejeitado, de ser discriminado. Jesus não vai discriminar ninguém, sabe por quê? Foi aquilo que aconteceu com Samuel. Samuel, quando foi na casa de Jessé, porque o Senhor disse: vá lá, e dos filhos de Jessé você vai levantar um rei. E trouxeram o primogênito, forte, que tinha aparência de rei, altura de rei, jeito de rei. Quando até Samuel, que era um profeta, olhou e disse: eu creio que é esse. Mas o Senhor disse: não é. Não é esse, Samuel. E o Senhor disse a Samuel: Samuel, não se impressione com o tamanho e com a aparência. Não é a aparência nem o tamanho, porque Davi era o menor de todos, não só na idade, mas na estatura.
Mas o Senhor disse: não olhe para a aparência e nem para a altura, porque o homem que eu escolhi, ele é segundo o meu coração. Deus quer um homem segundo o coração dele. Segundo o coração dele. E daqueles 10 leprosos, tinha um que era segundo o coração do Senhor. Sabe por quê? Porque ele voltou para o Senhor, para adorar, para agradecer, para se prostrar, para se render, para dizer: tu és o meu Senhor, tu és o meu mestre, tu és aquele que tem a misericórdia, que tem a graça, que tem a bondade, que tem a misericórdia, e acima de tudo tem o poder, tem a autoridade e a glória, porque o Senhor me tornou limpo da minha lepra. Amém. Vamos colocar de pé. Nós não somos nada sem Ele, mas quando o Senhor nos restaura, Ele nos restaura para único desejo, um único objetivo: é de nós nos rendermos, é de nós nos prostrarmos diante dEle e dizemos que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos falar com Deus nesse instante. Deus poderoso, Deus santo, Deus bendito. Oh meu Deus, nesse instante, ó Deus, nós queremos mais do que sermos curados e limpos, purificados, como aqueles leprosos foram curados, limpos e purificados. Nós queremos mais do que isso. Nós queremos receber o Teu Espírito, Senhor, o Espírito que nos identifica como filhos de Deus, porque ainda, Senhor, que sejamos estrangeiros, mas, Senhor, quando nós recebemos a unção do Teu Espírito, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, e nós damos glória a Deus, e nos prostramos e nos rendemos ao Cordeiro. Ó Senhor, bendito é o Teu nome, bendito é o Teu nome, Senhor. Ó Deus maravilhoso, estende agora as Tuas mãos, Senhor, estende as Tuas mãos de graça e de poder. Oh Deus poderoso, toca agora, Senhor. Quantos que já foram, Senhor, rejeitados por grandes e poderosos, porque não temos a linhagem, porque não somos semelhantes a eles. Quantos que já foram rejeitados de grupos, porque eles não pertenciam ao nível daquelas pessoas. Mas, Senhor, se nós nos recorremos a Ti, Senhor, o Senhor estará lá nos esperando. Oh meu Deus, eu quero dizer nesta noite, eu quero dizer essa palavra profética, que o Senhor Jesus está esperando todos aqueles que quiserem se voltar para Ele, se prostrar diante dEle e adorá-lo, e dizer: ó Cordeiro Santo, ó Mestre poderoso e misericordioso, eu quero Te agradecer, eu quero me render a Ti, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor, me prostro. Eu quero declarar que Tu és o meu Senhor. Eu quero declarar, Senhor, o Senhor me permite eu desobedecer a Tua palavra. O Senhor me perdoa de eu desobedecer a
tua palavra, porque o Senhor disse: apresenta ao sacerdote. Me perdoa, mas eu quero me apresentar diante do sumo sacerdote da minha alma, que é o Senhor Jesus. Reconheço que tu és o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Mestre, a vida, a alegria, a esperança, é a restauração, é a renovação, é o conserto, é a aliança com Deus, é a esperança, é a alegria, é o amor, é a paz, é a santidade de Deus entre nós. Ah, Senhor, como é bom ouvir a tua voz dizendo: levanta-te e vai-te, porque a tua fé te salvou. Oh Senhor, como o Senhor é bom, porque quando estamos na tua presença, Senhor, a tua presença é maior do que sacerdotes, é maior do que qualquer líder, é maior do que qualquer homem. Oh, João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas Ele é poderoso, e eu não sou digno de me curvar e de desatar o nó das correias da sua sandália, porque Ele é santo, e Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ó Senhor, estende as tuas mãos agora, Senhor, e todos os estrangeiros, fracos, cansados, rejeitados, desprezados, humilhados, que se chegarem a Ti hoje e se prostrarem e adorarem o Senhor dirá: a tua fé te salvou. Você está limpo, você está livre, você está salvo. Há mais do que liberação de cura para o corpo físico, há mais do que liberação de prosperidade para retornarmos ao nosso trabalho, há mais do que uma unção profética sobre a nossa família para vivermos em comunhão e harmonia com a família, mais do que uma palavra de liberação profética para podermos estar de volta, Senhor, nos templos e nas sinagogas, mas a palavra profética que diz: você está salvo, você está limpo, não somente da sua lepra, mas do seu pecado, da sua condenação, da morte eterna, do lago de fogo e enxofre, da condenação, porque assim está escrito. Oh meu Deus, assim diz a tua palavra: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, a morte se foi, a morte da lepra, a morte da condenação do pecado, porque em Cristo Jesus nós encontramos mais do que cura, mais do que libertação, muito mais do que prosperidade, muito mais do que alegria. Nós encontramos perdão e salvação. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e resgata o teu povo, e salva, e liberta, e transforma, e traga a cada um deles a tua alegria, a tua paz e a tua salvação. Cura os doentes, liberta os oprimidos, restaura os cansados, levanta os fracos, os abatidos. Meu Deus, abre as comportas dos céus e toda a bênção espiritual, celestial, material, física venha sobre o teu povo nesse instante e compadeça das nossas vidas. Meu Deus, que nunca mais nós venhamos a dizer a palavra imundo, imundo,
mas podemos dizer: meu mestre, ó meu Senhor de graça, de bondade e de misericórdia. Antes nós ficamos longe de Ti, Senhor, porque nós tínhamos lepra, mas agora eu pude me aproximar de Ti e me prostrar nos Teus pés, estar na Tua presença diante de Ti, porque aquilo que separava o homem imundo de um homem puro acabou desaparecendo. Ó Senhor Jesus, nós podemos nos humilhar diante de Ti hoje, nos apresentar e nos prostrar diante dos Teus pés. Não precisamos ficar à distância, mas podemos hoje nos rendermos diante dos Teus pés e Te adorar e dizer que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa alegria, a nossa esperança. Dá a Tua paz, a Tua misericórdia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, poderoso, fiel e digno de todo louvor. Que Deus abençoe a